Oi, alunos do oitavo ano, sou a professora Isabel, professora de História. Hoje nós vamos começar a sequência de vídeos com a nossa revisão sobre os conteúdos estudados nas nossas aulas online. Os vídeos vão ser divididos em 3 partes, parte 1, 2 e 3. E esse daqui é o nosso primeiro vídeo com o conteúdo Iluminismo. E aí, para a gente revisar, né, o que já foi visto sobre o iluminismo, a gente vai lembrar sobre o que foi o iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVII, mais precisamente no século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, que para eles chamavam de luz, né, por isso que o nome ficou iluminismo, contra o antigo regime, que eles chamavam de trevas. Qual é o antigo regime? O regime absolutista, certo? E pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que foram posteriormente o lema da Revolução Francesa. O iluminismo, gente, ele tinha o apoio da burguesia, pois pensadores e burgueses tinham interesses em comum. E quais eram as ideias iluministas? Era o esclarecimento da população pela educação e liberdade, o uso da razão, que para eles a razão era o certo, a emoção para eles não era o correto, era errado usar a emoção, a descoberta dos mistérios da vida através da ciência, então tudo seria explicado cientificamente. Vamos dar um exemplo bem simples, né? E bem objetivo. A questão do surgimento da humanidade, certo? Pelo uso da ciência, pelo uso científico, certo? A razão e ciência, né? Que é liberdade e progresso, tá? O direito universal. Eles queriam o quê? Igualdade jurídica para todas as pessoas, que as pessoas fossem tratadas igualmente perante a justiça. A separação dos poderes do Estado. Isso daí foi uma ideia até de Montesquieu, né, que a gente viu também nas nossas aulas, que dividia os 3 poderes entre legislativo, judiciário e executivo, certo? E o liberalismo econômico. E aí, gente, na nossa revisão tem 2 questões sobre iluminismo. A primeira questão é a seguinte: é proibido matar e, portanto, todos os assassinos são punidos, a não ser que o façam em larga escala e ao som das trombetas. A outra frase é a seguinte: não concordo com uma palavra do que disseis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. E aí, gente, as frases acima são um exemplo de um dos filósofos iluministas mais conhecidos, caracterizado por frases sarcásticas e irreverentes. Quem é o autor das frases? Letra A, Montesquieu, B, John Locke, C, Voltaire ou D, Descartes. Gente, esse pensador aí, iluminista que falou essas frases e outras mais, né, que ficaram bastante conhecidas, foi Voltaire. Voltaire ele caracterizava também por críticas, ele escrevia muitas críticas à igreja, né, naquele período, tá? Que ele achava que a igreja realmente influenciava, né, o pensamento das pessoas e realmente ele queria que fosse usado a questão da razão mesmo, tá? Então, essas frases aí são de Voltaire. E aí, a segunda questão é a seguinte: constituída de 35 volumes, contou com um trabalho de 130 colaboradores, Montesquieu contribuiu com um artigo sobre estética. Wiesner e Turgot versaram sobre a economia. E aí Rousseau discorreu sobre a música e Voltaire e Hans
sobre a filosofia, religião e literatura. Então, embora pretendesse mostrar a unidade íntima entre a cultura e o pensamento humano, as opiniões de seus autores divergiam muito. Sobre religião, por exemplo, era difícil chegar-se a um consenso, já que havia deístas e ateístas. E aí, as características acima expostas referem-se à obra conhecida como aquela obra bastante famosa que continha muitos versos, né, escritos naquela época e que tinha como objetivo de abrir realmente a mente das pessoas, né, as pessoas começarem a pensar sobre determinados assuntos que não eram até então discutidos naquela época, certo? Então, a letra A era o contrato social, B, segundo o Tratado do Governo Civil, D, enciclopédia ou D, cartas inglesas. Gente, essa daqui a gente também já viu nas nossas aulas, né? É a enciclopédia, certo? Foram livros, né, que foram escritos bastante importante naquela época, que serviu realmente para um livre pensamento das pessoas naquele período, certo? E a gente pode ver aqui, né, que vários iluministas escreveram a enciclopédia, tá? Foram muitos iluministas, dentre esses, alguns ficaram bastante famosos, né? Bem, gente, então essa aqui foi a nossa primeira aula de revisão, né? Nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham compreendido mais sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima aula.